Lena, comprometido ontem, então a gente volta aqui da ESF do bairro Noêmia, conversando com o Dr. Gideão, ele que está nos auxiliando aí, dando algumas dicas e orientações e tirando muitas dúvidas a respeito dessa questão da Covid-19, né, doutor, dessa pandemia aí do coronavírus. Uma das coisas que a gente precisa deixar claro é a respeito do tratamento que a gente tem por hábito. O brasileiro adora se automedicar. Numa situação como essa, posso tomar algum remédio, devo tomar alguma coisa, mesmo que fosse para trazer um pouco mais de conforto em função da febre. Qual é o procedimento que se deve adotar? De maneira nenhuma se automedicar. Por que não sentir uma manifestação febril? Tomar um banho morno primeiro, antes de tomar um remédio? Por que não, ao ter uma tosse, permanecer num lugar ventilado, limpo, sem poeira, sem a presença de pelos, de animaizinhos, né? Ventilado, que tomou o sol, né? Por que tomar um remédio se torna mais fácil para a gente, né? É uma cultura que nós temos de, eu senti isso, eu tomei isso, eu sinto isso, eu tomo isso. É um remédio para cada partícula do corpo e não deve ser assim. Né? Então, pessoas que estão em isolamento hoje, pessoas que eventualmente vão manifestar uma manifestação respiratória, não se automedique. As manifestações, nesse caso específico, a doença pelo coronavírus, ela tem um padrão de acontecer. Se você interfere com uma molécula de medicamento, você mascara. Esse é o termo, mascarar. Muitas pessoas usam medicamento de criança, um corticoidezinho que eles falam. Doutor, um corticoide. Doutor, um anti-inflamatório, eu preciso de um antibiótico. E aí faz uso, não vai procurar ajuda específica, especializada e acaba colhendo um atraso no acerto desse diagnóstico, no acerto desse tratamento, no acerto do manejo do seu quadro. Então, eu acho que nós temos que valorizar o chazinho da vovó, que era um chá com uma erva ali de casa. Né? Acho que a gente tem que valorizar o cuidado da mamãe, que diz, não, hoje fica deitadinho um pouquinho mais, né? Não, vamos tomar um banho quente, um banho morno, né? Avaliar o que está realmente sentindo e aí sim partir para o segmento de uma prescrição médica especializada. Porque daí é o tempo que eu tenho lá em casa, de repente, de ter tido esse sintoma no final da tarde, a unidade está fechada, eu faço esse repouso, tomo meu banho, acalmo e no dia seguinte, então, eu procuro a ajuda especializada. Exatamente. Sentiu, entendeu o que realmente está sentindo e aí leva o segmento de algumas horas, entende o que o corpo está sinalizando e aí procura a agência especializada ou os agentes especializados para atender. Doutor, como é que a Covid-19 mata uma pessoa? Os casos, e o caso no Brasil e os casos fora, todos os casos são acometimento respiratório, que evolui rapidamente. Né? Os pacientes ficam internados com necessidade de ajuda de um aparelho para respirar. Tanto é o acometimento pulmonar. A pessoa perde a autonomia de respirar sozinha, ela não consegue respirar, precisa de uma máquina de suporte para fazer esse trabalho por ela. E vai chegar um momento em que, se essa máquina for desligada, eu não tenho capacidade de respirar sozinha, não tenho mais essa autonomia e por isso eu morro, é isso? Exato, os casos graves acontecem assim. Mas, grande maioria dos casos, depois de semanas de internação, existe uma remissão do caso. Felizmente, a gente ainda tem um lado positivo. Por que eu fiz essa pergunta? Porque as pessoas, quando começam a tomar pé dessa situação, da gravidade da situação, é um, de repente, que morre, é outro que talvez vá morrer, todos vamos passar por isso e vamos passar bem. Nem todos vamos passar bem, né? Não. Aí a gente menciona novamente o cuidado com os nossos grupos de risco. Né? Pessoas que não vão ter uma imunidade tão pronta
E o que é a imunidade do corpo? É a defesa que o corpo tem para se defender de agentes externos. Tem pessoas que não vão ter capacidade de se autodefender, de se defender, né? Já a grande maioria, sim, vai conseguir se defender, o organismo se defende. Né? Mas a gente atua como se, porque ninguém gosta de perder, o Brasil e o mundo e o Brasil está se armando com leitos de UTI, pensando que muitos casos podem evoluir gravemente. E é aí que entra o ponto-chave dessa questão do cuidado e da preservação. O achatamento da curva para que nem todos tenham a evolução para estado mais grave e demandem leitos em UTIs que nós não temos capacidade para atender. Não temos. Não temos, e não é que não temos porque nós estamos no Brasil. E porque foi visto em outros países europeus, né? Itália, Espanha, Inglaterra, né? Países asiáticos. Então foi visto que houve um aumento do número de casos muito rápido, no mesmo tempo. Porque, no caso da Itália, não seguiram as orientações de permanecer em casa, de evitar aglomerações. Então, quando aconteceram os casos, eles aconteceram muito rápido. O caso se triplica muito rápido. E necessita de atendimento pronto no mesmo momento. Exato. Que a estrutura não permite. Que a estrutura não permite. Então, o achatamento da curva que nós mencionamos é o seguinte: a gente sabe que muitas pessoas vão se contaminar. Dentre os muitos, existem muitos que são potencialmente graves. Mas a ideia é que haja uma condição de manter um suporte para todos. Certo. Ibuprofeno é uma das palavras-chave aí, inclusive nos mecanismos de pesquisa, quando se pesquisa alguma coisa sobre tratamento com Covid, a questão do ibuprofeno. Não pode utilizar nenhuma medicação, mas o ibuprofeno especificamente por quê? Ibuprofeno, corticoides, esteroides, pacientes que são hipertensos estão com tratamento com medicamentos que terminam em pril, enalapril, captopril, ramipril. Esses medicamentos atuam no organismo de uma maneira que intensifica a replicação do vírus. Então, a Organização Mundial da Saúde, baseada em quê? Baseada no que está acontecendo no mundo, orienta desta maneira. Né? Então, eu tomo tal medicamento, devo parar? Não. Eu tomo tal medicamento, sou um caso suspeito, venho a ser um caso confirmado, preciso mudar de medicamento. Aí sim. Mediante orientação médica. Orientação médica. Não faço mudança nenhuma nas minhas rotinas de tratamento sem o consentimento, sem a orientação de um profissional médico. O que acontece é que existe uma disseminação rápida assim como o vírus dissemina rápido as informações, e é um telefone sem fio. Daqui a pouco falam que não pode nunca ninguém usar ibuprofeno, e não é uma verdade. Não é isso. A pessoa que morreu não teve esses outros condicionantes da viagem para a Europa, do contato com alguém que tenha sido infectado, que tenha sido positivado. Enfim. A princípio, nós estamos caminhando no escuro, porque as mudanças parecem acontecer a todo momento. Antes eram casos só importados. Pessoas que estiveram fora e que trouxeram para o Brasil isso. Daqui a pouco eram essas pessoas que estavam em contato com positivados vindo de fora. Hoje, mais adiante, pessoas dentro do próprio país e agora pessoas que também nem tiveram contato com o exterior, nem com alguém positivado no país, nada, simplesmente positivados com Covid-19. Estamos no escuro. É para ter medo, é para se assustar moderadamente, é para jogar pedra na imprensa dizendo que a gente está criando uma histeria coletiva. Qual é o fechamento dessa situação toda? Para onde a gente caminha? Tem um fim? Se vislumbra um fim desse momento difícil que infelizmente recém estamos iniciando a atravessar?
qual é o fechamento dessa história toda? Para onde a gente vai e o que a gente deve fazer? A medicina, ela trata de fatos e ela não é uma ciência exata onde 1 mais 1 é 2. Né? A gente trata de gente e humano é único, cada pessoa é uma. A gente entende que as doenças e até então as infecções, a síndrome respiratória aguda por coronavírus se comportava de uma maneira, né? Então eu não diria exatamente que a gente está caminhando no escuro. Eu diria que a gente está descobrindo um caminho novo. E esse caminho ele inclui um tratamento, pesquisas que já estão acontecendo. Esse caminho inclui um manejo da forma com que se trata os casos. Então, não diria que é um caminho no escuro, mas é um caminho novo que a população tem que entender que está acontecendo. Aconteceu algumas semanas em outros países que já estão fechando os hospitais que abriram. Então, sem histeria. Histeria é uma doença psiquiátrica. A pessoa que fala o termo histeria, ela não sabe o que é histeria. Né? Não é alarmar as pessoas de algo que não está acontecendo, porque quem tem ciência e olha a televisão e sabe dos casos, ou tem parentes em outros lugares, sabe que é fato. Pessoas estão afetadas, vidas estão sendo comprometidas, então é fato. Né? Vale todas as medidas propostas e vale manter a calma. Né? Mas como que eu vou manter a calma se as pessoas estão morrendo? Exato. Né? Como que eu vou ficar em casa parado? Não vai adiantar ir para as ruas, então é melhor manter o resguardo. Os dias estão passando e as pessoas que estão completamente comprometidas com a resolução desses casos não estão dormindo, elas estão estudando, elas estão lendo, elas estão fazendo testes, elas estão entendendo a forma de agir da doença do coronavírus. Né? Então é importante a gente saber que, sim, eu acredito que vão haver resoluções.